Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, com sua purificada linhagem e com todos os profetas e mensageiros de Deus. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Islam sem censura. Com o nosso querido convidado, Sheikh Hussein Khalilou. Seja muito bem-vindo, Sheikh. Alaikum salam, muito obrigado. Agradecemos. E mais um programa para a gente falar um pouco sobre a nossa religião, sobre as personalidades da religião islâmica. E hoje vamos abordar a personalidade de uma nobre senhora, de um grande nome dentro da história do Islã, que é a Sayyida Fatima Zahra alayhi salam. Estamos durante os dias, o período do martírio da senhora Fatima Zahra alayhi salam, e gostaríamos de saber sobre essa nobre senhora, um pouco sobre ela. Existe um famoso dito, né, narrativa do profeta Muhammad, que dizia que a Fátima é um pedaço de mim. Quem a agradar, quem a tratá-la bem, como se estivesse me agradando. E quem a machucar, será como se estivesse me machucando, né? Ela também é classificada como a senhora de todas as mulheres do universo. A senhora de todas as mulheres do universo. O que tornou a senhora Fatima Zahra alayhi salam tão especial? Sim, em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. A paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Sobre Fatima Zahra, salamullah alaiha, é muito importante que a gente estudar, conhecer essa nobre mulher dentro do islamismo, que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu essa mulher de uma posição muito elevada para essa mulher. Essa também volta pela causa de espiritualidade, pela causa da sinceridade, pela causa de ligação dela com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos nesse sentido muitos títulos, como que o Senhor falou sobre Fatima Zahra salamullah alaiha, que nós temos esse título que é a mulher das senhoras do universo. Sobre a vida do profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, ele tinha os filhos que quando nasceram, todos depois morreram. Começáramos aqueles descrentes da Meca, começaram a zombar o profeta, que ele é Abtar aquele que não vai ter mais descendente para continuar o caminho dele. Nesse sentido, Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, deu Fatima Zahra para o profeta Muhammad. E foi revelado um capítulo também inteiro sobre Fatima Zahra, capítulo Abundância. Inna a'tayna, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna a'taynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Que está falando que Fátima, essa palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a Fátima é abundância. Através dela vai continuar a geração do profeta Muhammad. Fátima é fonte. Através desse fonte vai cada vez brotar frutas, flores para esse mundo. Então, a grande bênção, como se fosse a fonte de uma grande bênção. Bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, dizemos que para a humanidade. E não é à toa, porque ela foi a mãe Sim. de
todos os imames praticamente, fora o Perfeito, Imam Ali alayhi salam, né? perfeito, tá certo. Através de, como que o senhor falou, através de Fátima Zahra, salamullah alaiha, que foi esses 12 imãs que a gente está falando, 11, vamos dizer que são descendentes de Fátima Na Zahra, verdade, o casamento, a união através de, entre ela e o Imam Ali alayhi salam, o pai de sim, todos os imames, essa linhagem continuou, né? continuação dessa linhagem, perfeito. É, esse, quando a gente observa que Allah subhanahu ao Corão Sagrado é a palavra divina, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagina o Criador, o Deus, está revelando um capítulo inteiro sobre essa mulher. Né? Está mostrando a importância de essa mulher. Fora desse, nós temos muitos versículos do Alcorão Karim também que digamos, alguns diretamente, alguns indiretamente foi revelado sobre Fátima Zahra, salamullah alaiha, que se deu tempo a gente fala alguns desses versículos. Sobre Fátima Zahra, nós temos um dito também, que um hadith, hadith Qudsi, a gente fala. O que Allah subhanahu wa ta'ala está falando assim. Laulaka lama khalaqtul aflak. Está falando para o profeta Muhammad que se não fosse o Senhor, não iria criar o universo. Laula aliyun lama khalaqtuka. Se não fosse Ali, não iria criar o Senhor também. Depois está falando laula Fátima lama khalaqtukuma. Se não fosse Fátima, não iria Criar nem o profeta e nem vocês também. o Imam Ali. Está mostrando a importância de Fátima Zahra, salamullah alaiha, como que podemos dizer que ela é central para todos esses movimentos, até que de um profeta até esses 12 imãs, quando a gente observa Fátima Zahra, é central para eles também. Por isso nós temos um dito também que eu queria deixar aqui. A gente fala, Ilahi bi Fátima وأبيها وبعلها وبنيها. فاطمة الزهراء fica no central. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها يعني digamos que Pela todas as pessoas Fátima, que votam para Fátima sim. Zahra. Seu pai, seu marido e seus filhos. Perfeito. Sim. Esse central Fátima Agora, Zahra. esse dito que o senhor falou, que se não fosse o universo, as pessoas podem entender de uma maneira errada, né? Como se o profeta, como se tudo que Deus criou fosse para o profeta, fosse, enfim, ou de repente o profeta é mais importante do que tudo, ou o Imam Ali é mais importante que o profeta, ou a Fátima Zahra é mais importante que os dois, né? No meu entendimento, o senhor pode me corrigir também, né? De que a razão por trás da criação do universo nada mais seria que a existência de um último mensageiro como o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad. Sim. Ou seja, se ele não existisse, se ele não vir, então não valeria criar todo este universo. E mais adiante, quando o profeta Muhammad vier, o Imam Ali também, a sua existência, a sua criação, faria, a sua importância, faria um grande sentido, e sem completar ele, esse caminho. Exatamente, completar, e a Fátima Zahra, obviamente, completa tudo isso. Que completa tudo perfeito. isso, né? Sim, perfeito. Sim, essa, digamos que Allah subhanahu wa ta'ala criou o universo, o mundo. Ou seja, uma coisa que a gente precisa assim deixar claro é que Deus não criou as coisas assim em vão e deixou. Não, tem pessoas, tem virtuosos, tem profetas, mensageiros. O Criador, nós temos que uma das crenças islâmicas é a profecia. A profecia
que 124 mil profetas que Deus revelou para a humanidade. Vimos que cada um dos profetas que foram revelados, cada um está completando o caminho do profeta anterior. Como que o profeta Muhammad, o último deles, é a continuação e completando a missão de todos os profetas. Por isso está falando que se não fosse o Senhor, não iria criar, porque vamos completar a missão dele e acontece através do profeta Muhammad e continua através de Imam E a Ali, mensagem do Islã, a sua continuidade através do Imam Ali alayhi salam e da Fátima Zahra alayhi salam. Agora voltando, né, para esse grande nome, essa grande personalidade, o que destaca ela? Eu estava vendo aqui alguns dos nomes que ela tinha, por exemplo, a Siddiqa, ela era a verídica, uma mulher que era verdadeira, né? A Tahira, a pura, a Naqiya, aquela que, enfim, nunca foi tocada por uma impureza, por um pecado, por um desvio. Inclusive, os Ahlul Bayt, alayhim salam, entre elas a Fátima Zahra, eles foram citados em vários momentos no Alcorão Sagrado. Sim, claro. De uma forma indireta, certo? Esse temos até que essa pureza deles. Temos versículo no Alcorão Karim: "Innama yuridullah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira." Certamente Allah subhanahu wa ta'ala quer purificar a sua família de qualquer impureza que existe. Impureza seja as coisas materiais e as coisas espirituais. Entre essa família purificada do profeta é Fátima Zahra, inclusive, e ela está dentro dessa família. E esse versículo é importante porque ele menciona, ele cita, ele indica de uma forma indireta quem são os referidos nesse termo Ahlul Bayt, porque tem uma discussão, né? Existem alguns grupos que falam os Ahlul Bayt, refere-se às esposas, mas há uma grande, não vou dizer unanimidade, né? Mas existe uma grande concordância entre os sábios de que esse versículo ele se referia a estas pessoas. Temos vários fora de vários versículos do Alcorão Karim confirma que a família do profeta que está mencionando no Alcorão Sagrado é aquele que com Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, Fátima Zahra. E o profeta. O profeta que é dentro, sim. Temos hadith Kasa, dos aquele cobertura. Sim. Que quando aconteceu esse, temos fontes dos irmãos xiitas, dos irmãos sunitas, tudo isso confirma que quando o profeta juntou toda a sua família, que foram embaixo desse cobertura, Fátima Zahra, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, profeta Muhammad, é que depois o anjo Gabriel está mostrando que a família do profeta são eles. Que até que uma das mulheres do profeta entrou, perguntou que também são da família. O profeta falou que a senhora está em salva, mas a minha família que o Alcorão está mencionando são apenas estes. Né? É um fato histórico que aconteceu, inclusive, na residência de uma das esposas, né? Salama, eu acho. Sim, né? Salama que está então, falando. O profeta juntou todos os 5 membros, ele, Imam Ali, Hassan, Fátima e Hussein, colocou uma coberta em cima, e quando ela veio para tentar ter esse privilégio, né? Porque imagina todos esses Ahlul Bayt estando embaixo de um lugar, unidos, ela tentou também se conectar a eles, pegar um pouco, né, dessa bênção. O profeta disse que você está bem onde você está, então deixou isso claro, né? Isso. Até que temos sobre interpretação desse dito, desse versículo,
estão falando que depois que foi revelado esse versículo do Alcorão Al-Karim, o profeta, quase um ano, todo dia que estava saindo para a oração, ficava na frente da porta de Imam Ali alayhi salam, recitava esse versículo: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت Ficou ويطهركم na frente, تطهيرا. ficava na frente da Na frente casa do da Imam casa Ali e falava, por recitava vários meses. esse versículo Sim. do Alcorão Al-Karim. Queria mostrar que a família que o Alcorão Sagrado está falando É essas esta. pessoas. E entre eles está a Fátima. Sim, entre eles a Fátima Fátima Zahra, Zahra que alayhi a salam. gente está conversando. Por isso, Fátima Zahra temos uma mulher que mais abençoada, uma mulher que, pela causa de ela se dedicou à pureza, dizemos que a conexão dela com Allah subhanahu wa ta'ala, a espiritualidade que ela tinha nesse caminho. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala também, quando viu que ela tem essa capacidade, ela tem essa vontade, ela se dedica nesse caminho, por isso Allah subhanahu wa ta'ala também cada vez valorizou Na esta verdade, mulher. existe algumas narrativas que afirmam que a Fátima Zahra, alayhi salam, ela tinha todos os requisitos, pré-requisitos para um profeta. Porque ela era infalível, Sim. né? Ela tinha todos os requisitos de uma pessoa nessa posição, né? Sim. Só que ela não exerceu, não recebeu a revelação, não exerceu a profecia. No entanto, ela tinha todos os pré-requisitos no sentido espiritual, no sentido da conexão com Deus, no sentido da sinceridade. Sim. Até que nós temos dito está falando que نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله علينا, que nós, os imãs, nós somos como um súdito de Allah subhanahu wa ta'ala para as provas as de pessoas, Deus. as provas de Allah subhanahu wa ta'ala para a humanidade. Mas está falando فاطمة الزهراء nessa parte. وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. Fátima Zahra é prova de Allah subhanahu wa ta'ala em cima da gente. Nós sabemos que os imãs, eles são as pessoas infalíveis. Que o imam está mostrando que Fátima Zahra, salamullah alaiha, é em cima deles. Mais importante que eles. Isso está mostrando a importância de ser a mulher. É uma mulher, mas consegue chegar a esse ponto que Allah subhanahu wa ta'ala dá essa posição para uma mulher. Agora, uma coisa muito curiosa é a forma que o profeta Muhammad tratava a sua filha, né? Naquela época, que era uma época tão ignorante, os pagões, a mulher na verdade não tinha nenhuma posição, dificilmente achavam uma família ou um grupo, uma pessoa que respeitava a mulher. E naquele meio, o profeta Muhammad chamava a sua filha de a mãe do seu pai. Por que ele chamava isso? Sim. Por que ele falava isso? Como que o senhor também falou sobre o tempo da ignorância, a posição das mulheres, isso já existem muitas palavras que já foi conversado, todo mundo sabe que a situação das mulheres naquela época. Quando chega o profeta, o nascimento de Fátima Zahra, o profeta quer mostrar para a sociedade que uma mulher tem uma posição mais elevada. E aquele, na verdade, não é o único filho, né? Não foi o primeiro filho do profeta, né? A Fátima Zahra. A única filha do... Mas não foi o primeiro, porque ele teve outros filhos também, meninos, que morreram. Morreram, sim. Morreram. Mas todos meninos. Sim, meninos morreram. A única filha do profeta Fátima Zahra. Essa está nessa situação, imagina,
que na situação, no ambiente, na sociedade, comunidade, as pessoas estão enterrando a filha viva, desrespeitando a mulher. Quando morre o marido, ela não tem direito de fazer nada. Ela não tem direito de decidir o seu casamento, o marido que quer. Imagina tudo nessa Era situação. oprimida. Oprimida. Oprimida no sentido da Totalmente. palavra. Chega nesse momento, o profeta consegue digamos que levar a sua filha para a sociedade, mostrar praticamente que está dando beijo na mão de a sua filha, que a notícia está circulando em todos os lugares, entre a sociedade, a comunidade, tudo isso que o profeta está dando beijo na mão de a sua filha. Está falando que é a mãe do papai. Porque Fátima Zahra está cuidando o profeta. Que o que um filho precisa de ajuda da mãe, de dar comida, e dar atenção, de amor, de tudo, especialmente esse amor que a mãe tem para o seu filho. Ela cuidava do profeta, do seu pai, Isso. Como uma mãe cuidava do seu filho. Perfeito. E na época ela tinha, eu acho que há poucos anos, né? 5 ou 6 anos. Sim, Quando ela recebeu esse título pela primeira vez, ela tinha 5, 6 anos. Esse está mostrando uma criança, uma mulher desse jeito, chega, está mostrando tanta espiritualidade que tem, tanto amor que ela tem, tanta responsabilidade que ela tem, até que ela enche a casa com todo amor, que chega a esse ponto, o profeta fala que é a mãe do papai. O que quando a criança, hoje temos uma criança vai para a escola, antes de ir a mãe acorda, prepara a comida dele, a roupa dele, vestimento dele, o que precisa, depois manda para a escola, depois quando quer voltar, chega a casa a comida pronta, a mãe recebe com todo amor, com todo respeito. Imagina essa Fátima Zahra está fazendo dentro da casa para o profeta. Esse, digamos que ainda a idade dela, não a idade de uma mulher que digamos que tem muita experiência na sua vida. É isso. Ela ainda é criança, esse jeito, mas ela tem está mostrando a inteligência dela, de Fátima Zahra. E a personalidade, porque não é apenas a Fátima que passou por isso. Todos os imames, se a gente pegar um pouco sobre a vida deles, até mesmo a infância, eles viveram uma infância adulta, praticamente. Sim, perfeito. Uma infância com muita responsabilidade. Sim. Tem uma história de um dos imames, eu acho que um homem chega para ele, né? Eu acho que foi talvez o Imam al-Hadi ou Imam al-Jawad, não lembro. Com 5 anos, 6 anos, ele viu todas as crianças ali brincando. Sim. E uma criança ali sentado, né? Então ele chega e fala para a criança: por que você não está brincando com as outras crianças? E aí ele fala que nós fomos criados para adorar a Deus, né? E não para brincar ou passar tempo, enfim. A resposta dele é diferente do que... Exatamente. Olha só a visão, né, que uma criança tem, mesmo com pouca idade. Essa criança é infalível, é imã, e eles viveram essa fase, só que com uma responsabilidade extrema. Sim, sim. Eles olhavam para o mundo de uma maneira diferente que as crianças, perfeito, ou até adultos, sim, né? Sim, muitas vezes adultos veem o mundo de uma maneira... Claro, eles têm desde o início eles tinham um conhecimento, uma ciência divina. Sim. Por isso do tratamento deles, jeito de conversa deles era totalmente diferente. Inclusive Fátima Zahra. Por isso Fátima Zahra,
o profeta queria mostrar para a sociedade que uma mulher, uma menina, pode chegar a esse ponto que ela merece ser respeitada, não deveria ser enterrado a viva como que Ele estava mostrou isso na acontecendo. prática, né? Sim, isso mostrou na Que prática isso. a mulher merece respeito, a mulher Perfeito, precisa ser respeitada, a perfeito. igualdade entre o homem e a mulher não tem nenhuma. É um princípio do Islã e não há nenhuma diferença, né? Claro, claro, Entre. isso. Agora, vou assim, um pouco mais para frente, na Sim, fase mais adulta, né? Ela casou muito jovem, sim, né? E o casamento dela chama a atenção. O casamento da senhora Fátima Zahra alayhi salam, chama muito a atenção, sim, né? Porque parece que várias pessoas pediram ela em casamento, né? Enfim, a única filha do profeta, eles queriam ter esse privilégio de ser o respeitado genro do profeta. sim. Só que tem uma história bem específica, Sim, né? sim. Essa, como que falamos, Fátima Zahra, mesmo que a idade dela era ainda não igual das moças que hoje, por exemplo, chega uns 18, 20, 25, Fátima Zahra tinha quase Casou mais ou mais menos novo, mais sim, nova. sim. Mas o pensamento dela, raciocínio Já era dela madura, totalmente, já. especialmente aquela época que dizemos, as moças árabes totalmente era situação diferente. Até hoje existe, as pessoas estão casando mais nova, existe em todos os lugares também. Fátima Zahra, pela causa de a inteligência dela, pela causa do conhecimento dela, pela causa de a espiritualidade dela, pela causa da posição que ela tinha, as pessoas tinham toda essa vontade para De, ser como genro do profeta Muhammad, casar com essa família. Entraram, várias pessoas pediram a mão do casamento dela, mas o profeta falou que o assunto dela está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem que deseja o casamento dela é somente o Criador, Deus. Que depois aconteceu isso, foi revelado que seja casamento dela com Imam Ali alayhi salam. Porque nós não nós temos também que as pessoas quando querem casar, deveria casar homem e mulher, os dois que é um nível, Kopvan, os dois sejam um nível de espiritualidade, de parte de, temos que riqueza, de parte de conhecimento, a familiar, tudo isso deveria ser mais perto, que não seja muita diferença culturalmente. Por isso, um Fátima Zahra, com esse nível de uma pessoa infalível, qualquer pessoa não não podia poderia, se unir com qualquer porque pessoa. não é Não é não é compatível. compatível. Por isso foi esse mandamento do Allah subhanahu wa ta'ala que seja casamento dela com Imam Ali alayhi salam. Por isso o profeta falou que casamento dela foi Mal. decidido Nos nos céus. céus. Sim. Isso, perfeito. É, que aconteceu esse casamento, O Imam Ali mas pediu ela em isso, casamento. E, aconteceu e esse. o mais curioso é o tamanho da humildade, né? Da Sim. Esta simplicidade. parte também é muito importante, que quando foi o casamento deles foi bem simples. Imagina, tem um rei, uma pessoa que primeira pessoa a sociedade, primeira pessoa O do país. profeta, né? Fora do profeta, imagina que outros lugares, existe um rei, quando ele quer fazer um casamento, ele chama, ele vai fazer um festival, ele vai fazer uma festa, vai chamar presidentes de outros países, reis dos outros lugares, fazer uma festa grande, imagina isso. O profeta Muhammad é uma personagem mais famosa do mundo islâmico, é líder da toda, mas está fazendo um casamento bem simples entre, até que aconteceu, temos
um dito que casamento deles mais famoso nos céus que na terra. Aconteceu uma festa também, bem simples, que esse também chama a atenção. Eu queria só deixar esse parte, que é quando uma moça chegou o tempo de casamento, ela veste a roupa de casamento, aquela roupa especial que as pessoas utilizam. Aquela época também, o que era a roupa famosa daquela época, Fátima Zahra tinha para fazer essa festa de casamento. Mas olha que a importância disso. Quando chegou uma pessoa está pedindo a ajuda, ela está doando uma coisa que mais valiosa daquele momento. Ela doou a sua roupa. Ela doou a sua roupa de casamento para essa pessoa. Imagina, nesse momento, que é um momento de casamento, uma coisa mais valiosa para uma moça é essa roupa que é a roupa de casamento. Assim, mas ela está doando isso. Quando a gente estuda a história dos Ahlul Bayt, a gente encontra momentos que talvez a gente não acredita, sabe? Isso. A nossa sociedade atual não acreditaria. Sim. Se a gente falar sobre essa doação, né? Esse donativo que a Fátima Zahra salam fez na noite do seu casamento, doando a sua roupa de noivado para uma pessoa pobre que bateu na porta, apareceu lá à noite, isso na verdade é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender e acham que de repente é uma história inventada ou é uma fantasia, sabe aquelas histórias de contos de fada, né? Essa é uma... O mais curioso é que são histórias verdadeiras. Sim, várias vezes aconteceu na vida deles as coisas que fora de capacidade da gente. Sim. Imagina que nós temos quando imagina uma pessoa que está com fome, está com jejum. Uma pessoa que está com jejum está com fome. Claro. Chega o momento de quebrar o jejum, ela precisa se alimentar. Está preparando a comida agora para a família. Bate à porta uma pessoa, ela começa a dar a comida que preparou para comer, está dando para uma pessoa. Porque qualquer pessoa, por exemplo, você foi à agência e fala que estou precisando agora. Eu vou comer isso. E o mais curioso, Sheikh, é que a pessoa, nesse momento, ele não é obrigada a pagar. Não existe uma determinação religiosa que, olha, se alguém aparecer e você tiver com pouca comida, você tem que doar toda a sua comida. Não existe uma obrigatoriedade. Mas os infalíveis, os Ahlul Bayt, eles tratam esses assuntos como se fossem as recomendações para nós. As boas práticas que nós fazíamos, para eles são obrigações. Elas consideram para si mesmo como uma obrigação. Essa não é uma coisa normal. E não foi um dia, viu? Sim, não foi 3 dias. Foi 3 dias consecutivos. No primeiro dia apareceu o prisioneiro, o pobre, o segundo dia o órfão e o terceiro dia o prisioneiro. Nos 3 dias eles jejuaram, só quebraram o jejum com água. As coisas básicas. Com água, só com água. Essa é uma coisa que está mostrando que qualquer pessoa não vai fazer esse ato. Uma pessoa deveria ter uma espiritualidade, uma conexão com Deus, um conhecimento profundo para conseguir realizar esse ato, esse assunto. Igual essa uma súplica que quando Imam Hassan alayhi salam está perguntando a mãe, porque naquela época ela estava doente. Mãe, por que você está fazendo a súplica para outras pessoas? Não está fazendo a súplica para você mesmo, que você está doente. Lá começa a falar que o filho, al-jar, primeiro tem que fazer para os vizinhos, depois para os outros. Para os outros, depois para a gente.
está falando, está mostrando que, olha, se põe na parte de as coisas materiais mais importantes que eles têm, está dando para as outras pessoas. Na parte de espiritualidade, a súplica prioridade para outras pessoas, depois eles mesmos. Então, a vida deles é cheio desses trabalhos, dessas atividades, dessas ações que não é uma coisa normal para cada um de nós. Sim, sim, sim. Agora eu lembrei de uma história. Dizem que o profeta Muhammad certa vez veio para... Ele sempre visitava. Quando ele voltava de viagem, era a primeira casa que ele visitava, né? Fátima Zahra. E a última casa que ele se despedia antes de viajar era também a Fátima Zahra. Certa vez, ele chegou para... a Fátima Zahra parece que tinha ganhado, né? Alguns enfeites, né? Algumas coisas, né? Para as crianças. E ela simplesmente colocou aqui um colar para o Hassan e Hussein. E quando o profeta Muhammad retornou de viagem, então ele foi para casa e ele viu aquilo. Ele não falou nada, mas ela sentiu que ele se incomodou. Ela entendeu rápido o recado, não precisou nenhuma orientação. O profeta saiu, ela simplesmente pegou aqueles colares, vendeu e doou o dinheiro. São as coisas mínimas. São as coisas mínimas. E na outra vez, quando o profeta veio, parece que viu ela e falou para ela, né, sobre aqueles colares e disse que se ela não tivesse feito isso, então ela não seria, né, aquela filha, a pessoa infalível ou uma pessoa tão espiritualmente elevada. Né? Essa está mostrando que cada detalhe na vida deles eles estão dando atenção para cada parte, cada assuntos na vida deles. Não deixavam que a vida deles sair, digamos que fora daquela situação que era normal da vida deles sempre. Por isso que não deixavam, era esse jeito que não deixavam de se apegar nesse mundo. Eles estão morando numa situação, as pessoas igual a vida das pessoas mais pobres da sociedade. Não que eles não tinham, eles tinham, sim. Mas estava doando, eles estavam dando prioridade para outras pessoas. Inclusive, eu ouvi dizer sobre a mobília da casa de Fátima. O que ela tinha dentro de casa? Ela tinha apenas, dizem que um couro de um couro kabsh, né? Eles tinham um couro de uma ovelha, que eles sentavam durante o dia nele e dormiam sobre ele à noite. Só isso. Na realidade, é uma vida que a gente não aguenta. Aquela vida que eles tinham, como eu, um chefe, a gente não aguenta. Sim. Por isso temos a palavra, Imam Ali alayhi salam mesmo está falando, vocês nunca vão conseguir realizar, fazer o que eu estou fazendo, mas vocês têm que tentar aproximar a vida da gente. Qual mulher hoje vai aceitar que a vida dela seja esse jeito, que o que eles estão ganhando para doar para fora e trazer para casa as coisas mais básicas que até eles não sentiam ficar com a barriga cheia, nunca passavam de um dia que eles, a família total, mesmo Fátima Zahra, que um dia elas passam com a barriga cheia, não sentem as dificuldades de outras pessoas. Nunca aconteceu na vida deles. Isso imagina, qual mulher, mesmo homem, mas especialmente qual mulher vai aceitar que marido vai ter... Imam Ali trabalhava, trabalha o que está ganhando, maior parte
e doar para outras pessoas. E ela chegou, ela tem uma passagem na história que diz que ela nunca pediu nada para o marido. Nunca. O marido trazia, o fato dela não pedir, isso por si só já é um sinal de leveza. Ela era leve, não era exigente, Sim, não era uma pessoa complicada, bem simples. né? Era uma pessoa simples. Trabalhava muito. Dentro E da como o senhor casa, sim. como o senhor disse, todos eram ricos. Os Ahlul Bayt, gente, quando a gente fala sobre os Ahlul Bayt, que viviam essa vida simples, humilde, não é porque eles não tinham dinheiro. Muito pelo contrário, eles tinham uma grande riqueza, só que, como o Sheikh disse, eles doavam. Inclusive, a Fatima Zahra alayhi salam, ela tinha uma grande fonte de renda que era Sim. Fadak, Fadak, sim. certo? Que o Conta um pouco da profeta, sim, história o dessa. profeta que tinha esse Fadak, que foi um dos, como floresta, Uma que grande fazenda, uma né? grande fazenda, que foi Que tinha gado, que do tinha. direito do profeta, Hum, que o profeta deixou esse para Fátima Zahra, mas ela não utilizou para a própria vida dela. O que ela estava recebendo daqui, estava doando para as pobres da sociedade. isso aconteceu, eu acho que no ano 8 ou 9 Acho que é 8 ou 9 de de Hijra. Hijra, assim, Sim. na guerra de Khaybar, né? Essa, dizemos que, imagina uma mulher que tem toda essa riqueza, ela tem uma boa condições de financeira, poderia morar com toda tranquilidade, o que quer, o que precisa, poderia comprar, mas com todo isso você observa a vida dela é bem uma vida simples. Está mostrando que ela não tinha nada dependente desses dinheiros que entrava através desse, digamos que fazenda que ela tinha. Totalmente dava para as pobres da sociedade. Esses, queria deixar temos dito, um profeta, Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, está falando: ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بدعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روحي التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية. As palavras bonitas que o profeta está falando para Fátima Zahra. Na primeira parte está falando Sayyidat al-Nisa al-Alamina min al-awwalina wal-akhirin. Que Fátima Zahra é senhora das mulheres do universo desde o início até o último fim dos tempos. Nós temos senhora Sayyida Maryam, a mãe de Jesus também, ela também tinha essa posição, uma mulher bem respeitosa, uma mulher pura, uma mulher ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas tem uma diferença entre Maria com Fátima Zahra. Maria é senhora das mulheres do tempo dela. Fátima Zahra, senhora das mulheres de todo o universo, desde o início até o fim. Por isso, está mostrando que a importância de Fátima Zahra, a posição de Fátima Zahra, bem elevada, que é Allah subhanahu wa ta'ala, pela causa de a sinceridade dela, a capacidade que ela tinha, conseguiu receber por Allah subhanahu wa ta'ala. De Fátima Zahra, nessa parte também queria deixar. Olha que nós falamos que eles não pensavam para si mesmos. Eles tinham preocupação da sociedade. Até Fátima Zahra, quando chegou o momento que ela percebeu que o profeta está deixando esse mundo,
ela ficou muito triste. E o profeta começou a perguntar por que a filha, a sua tristeza, por que está ficando? Ela começou a falar essa palavra. Como vai ser a situação da nação do profeta depois do profeta? As dificuldades, tá? E quando Allah subhanahu wa ta'ala viu que a tristeza dela não é pela causa de si mesmo, a tristeza dela é pela causa da nação do profeta. E da mensagem. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou anjo Gabriel. Avisa o profeta que avisar Fátima Zahra. Não fique preocupado da sociedade. Na outra vida, vou dar autoridade para a senhora para fazer intercessão de qualquer pessoa da nação do profeta, até que você fique satisfeito de fazer intercessão deles. Sei que quando Fátima Zahra ouviu essa palavra que anjo Gabriel revelou para o profeta Muhammad, ela ficou feliz. Esse, imagina, uma mulher não tem a sua preocupação. Está pensando para a sociedade, está pensando para a comunidade, está pensando para a nação do profeta, não somente naquele momento, para as gerações depois de gerações. Imagina, Allah subhanahu wa ta'ala revela para essa mulher que não fica triste pela causa disso, que você vai ter a sua oportunidade na outra vida fazer intercessão das pessoas. Olha que a preocupação de uma mulher sobre a sociedade. Sim, e foi muito triste, né? Porque quando a gente fala sobre a morte da Fátima Zahra alayhi salam, a gente fala do seu martírio, né? O martírio é aquela pessoa que morre por uma causa, né? O que aconteceu? Tantos ditos, tantas mensagens, tantas revelações da posição da Fátima Zahra alayhi salam e também dos Ahlul Bayt de uma forma geral. O que aconteceu depois do falecimento do profeta? Sim. Fátima Zahra, na realidade, ficou porque tinha uma ligação muito profundo com seu pai, o profeta. Ela não tinha essa capacidade de ficar longe de o pai. Mas a vida, e essa vida que acontece, separa entre as pessoas, mesmo que eles tenham uma proximidade. Chegou um momento onde Deus levou o profeta para outra vida. Fátima Zahra, depois do profeta, que mesmo tinha essas dificuldades, tristeza, mas infelizmente aconteceu essa, que as pessoas ocuparam ou usurparam a posição de o Imam Ali alayhi salam, que puxaram o caminho, o que o profeta avisou, não aconteceu do que o profeta avisou, politicamente. Por isso, Fátima Zahra, como uma mulher, não aguentou essa injustiça que está acontecendo, que algumas pessoas ficam pisando em cima do direito de seu marido, não pela causa de seu marido, pela causa do que foi esse mandamento de Deus, que depois do profeta deveria continuar o Imam Ali alayhi salam. Como foi ocupado, usurpado o lugar dele, Fátima Zahra, uma mulher, ela se preparou para defender o direito de o imam, porque Imam Ali era imam para ela também. Por isso ela começou a bater a porta de os companheiros do profeta, relembrar para eles o que o profeta falou sobre a continuação do caminho dele depois da morte dele. Ela começou a cobrar As pessoas. Ela começou a correr até foi batendo a porta das pessoas, chamando eles, está cobrando, avisando. Mas ela não recebeu um retorno através disso, até que decidiu ir pessoalmente à mesquita
lá fazer uma palavra Um sermão. dentro do sermão, dentro da a sociedade, relembrar o que o profeta falou. Por isso, uma mulher começou lutando nesse caminho para defender do direito de o Islã. Não é somente o Imam alayhi salam, isso é o direito do Islã. O que o profeta avisou, o que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu. Mas, infelizmente, algumas pessoas não aceitaram, até que queriam obrigar o Imam Ali alayhi salam também a aceitar outras pessoas como califados, mas Imam Ali alayhi salam nunca iria fazer isso, porque está, digamos, mostrando para outras pessoas que o caminho que escolheram é um caminho errado. Mas foi algumas pessoas foram para a casa de Imam Ali alayhi salam conseguir puxar ele com a força, Queriam obrigar ele. obrigar ele, puxar ele com a força e levar onde que aquela que era um lugar que se chama Saqifa, obrigar Imam Ali alayhi salam para aceitassem o califado, como que outras pessoas foram obrigadas a aceitar. Mas aqui Fátima Zahra avisou que ela vai defender do direito de Imam Ali. Por isso foi a porta atender, que começou a falar que porque vocês querem puxar ela. Meu pai falou isso, mas não aceitaram a palavra de Fátima Zahra, até que chegou um momento, eles começaram a queimar a porta da casa de Imam Ali alayhi salam. Que Fátima Zahra estava atrás da porta, que estava conversando com eles, até que eles empurraram a porta, que tinha, primeiro que foi queimada. Tinha prego com mais quente, se entrou na costela da Fátima Zahra. Depois pegaram ela, começaram a bater nela, na Fátima Zahra, quebraram o braço da Fátima Zahra, que ela ficou doente através desse ataque que aconteceu para a casa de o Imam Ali alayhi salam. Fátima Zahra é essa mulher, uma mulher nobre, uma mulher que passou toda essa espiritualidade, passou toda essa história que a gente um pouco contamos, uma mulher nobre, uma mulher digna, uma mulher pura, uma mulher mais espiritualidade, a filha do profeta, mas infelizmente mais jovem, ela mais jovem, 18 anos da idade, passou essas dificuldades, esses probleminhas para ela. Ela ficou doente com esse ataque, digamos que depois 75 com alguns ditos, outros ditos falam 95 ditos depois do profeta. Ela ficou 95 dias, ela faleceu. Ela faleceu, foi martirizada através desse ataque. Como consequência desse atentado. Isso. Que, na verdade, não era contra a pessoa dela e nem contra a pessoa do Imam Ali, era contra a mensagem. Mensagem, né? Isso. Porque eles sabiam que o direito legítimo da sucessão do profeta estava com eles. Agora, uma dúvida que as pessoas falam por que o Imam Ali não respondeu? Se ele é o mais corajoso, se ele não estava na casa, por que ele não... enfim, não defendeu a sua esposa, não agiu mediante a essa ameaça. De Imam Ali alayhi salam, dizemos que aquele momento, porque não entrou, Imam Ali primeiro entrou para defender da sua esposa, mas não levantou para acontecer uma conflito entre a comunidade islâmica, porque Imam Ali iria se levantar, iria, digamos que, fazer uma guerra entre eles, com certeza iria morrer alguns deles. Imagina que é um momento muito delicado. Na verdade, sim, pode falar. Um momento muito delicado que faleceu o primeiro profeta, Muhammad.
a sociedade está passando todo esse período de falecimento do profeta. Fora desse, Imam Ali, ele é o imam como responsável para toda a sociedade. O Imam Ali não está atrás de atacar, matar pela causa de a sua família e atacar, matar outras pessoas. Fora desse, porque naquela época tinha uma grande propaganda que Imam Ali salam sabia que se acontece algumas coisas, vai começar uma grande propaganda que o Imam Ali está matando outras pessoas. Por isso Imam Ali preferiu que ele não entrar nesse conflito, mesmo que a esposa dele passou esse digamos, ataque, atentado delicado. O que alguns analistas também falam, Sheikh, é que tudo isso, na verdade, eram provocações. Sim. Eles queriam provocar e queriam, o que mais eles queriam é que o Imam Ali entrasse nesse jogo, nesse conflito, porque aí eles teriam uma razão. Que vocês já viram, tá vendo? Que vocês estão querendo causar um conflito, intriga, então isso daria uma legitimidade, para né? eles. E assim, era tudo muito novo. O Islã ainda tinha 20 anos, a sociedade islâmica ainda não tinha esse amadurecimento. Achavam que era uma questão política, de poder, eles não achavam que a liderança e o governo e o califado era uma questão de preservação da religião, Sim. da mensagem. E era por isso que Deus determinou, por meio do Alcorão, revelado para o profeta Muhammad, Sim. que depois dele seriam os Ahlul Bayt. Estava tudo planejado, né, para que a gente pudesse viver uma vida. Imagina se isso. Por isso, Fátima Zahra, como que tinha esse conhecimento, ela uma mulher que tinha esse informações, esse conhecimento, por isso ela começou a defender o direito de a mensagem do Islã. Mas o que aconteceu hoje, infelizmente, imagina, uma mulher que a mãe de 4 filhos, uma mulher grávida, uma mulher nobre, uma mulher respeitosa, uma mulher que deixou toda a sua vida apoiando os pobres, uma mulher muito ativa na parte de fazer cesta básica, como que hoje existe. Distribuir alimentos, donativos, ajudava. Chega um momento, algumas pessoas estão dando para se permite queimar a casa dessa mulher, atacar, bater nessa mulher, quebrar o braço dessa mulher, tudo por mulher conta, grávida, imagina. Tudo por poder. Isso. Tudo por poder. Esse, infelizmente, aconteceu para Fátima Zahra. Por isso ela ficou muito triste pelo que aconteceu com ela. Por isso ela pediu o Imam Ali alayhi salam um favor quando chegou o último momento de falecimento dela. Ela pediu uma coisa, porque ficou triste com as pessoas, com algumas pessoas ocuparam no lugar de Imam Ali alayhi salam. Fora desse sujeito, bateram nela. Nós falamos esse dito que o profeta falou, Fátima bid'atun minni faman adaha faqad adani, que Fátima é parte de mim, quem irrita a Fátima me irrita, incomoda ela me incomoda. Por isso Fátima Zahra, ela não queria que outras pessoas que usaram do lugar de mensagem, decisão de Allah subhanahu wa ta'ala, eles não participam nesse funeral de Fátima Zahra. Por isso falou para Imam Ali salam enterrar ela meia-noite, quando que as pessoas não
conseguem participar, não descobrirem onde ela foi enterrada. Até por isso, até hoje, o santuário dela, o túmulo dela é escondida, ninguém sabe. Essa está mostrando que uma mulher que ficou servindo à sociedade com tudo isso que já falamos, chega um momento, esse jeito, e algumas pessoas É respondem por para isso que a gente chama ela sempre de oprimida, né? Mazluma, uma mulher que tinha tanto privilégio, tanta posição. Não faltava ditos do profeta e dos Ahlul Bayt, alayhimus salam, da posição dela. Ela deixou um grande legado para o Islã ser tratada dessa maneira e ser martirizada e ainda ter o seu túmulo oculto. Ainda ninguém sabe certo. onde está, mas tudo indica que aconteceu, que está em Medina, né, na cidade de Medina. É muito triste, né? Uma história muito triste e esperamos que possamos contribuir, né, um pouco através desse programa e outros, inshallah, que Deus nos dê forças para trazer um pouco mais sobre essa nobre Sim. senhora, que a paz e a bênção de Deus É, esteja com ela. essa últimas palavras queria deixar. É, estamos no momento, no período de martírio de Fátima Zahra. Nós, como seguidor de Ahlul Bayt alayhimus salam, ou qualquer pessoa, Fátima Zahra é para toda a humanidade. Essa nobre mulher para toda a humanidade. Por isso, seria muito importante a gente, nessa data que ela foi martirizada, a gente fazer majlis, fazer homenagem, martírio dessa mulher, lembrar a história dela, o que aconteceu para ela. Isso é o mínimo que a gente poderia fazer para Fátima Zahra. Que a paz e a bênção de Deus esteja sobre sua alma, sobre a alma do seu pai, seu marido, seus filhos e todos os Ahlul Bayt. Muito obrigado, Sheikh, pela Obrigado. Deus participação, abençoe. pelas palavras. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs, por acompanharem mais um programa Islam Sem Censura, em homenagem à senhora Fatima Zahra alayhi salam, na data do seu martírio. Até o próximo programa. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.